Quadrilha que atuou em assaltos no sul de Santa Catarina é indiciada pela Divisão de Investigação Criminal de Criciúma. E mais, em função das obras do canal auxiliar ao Rio Criciúma, a Rua Araranguá será interditada. Vias alternativas e novo itinerário dos ônibus foram apresentados. Copa do Brasil Sub-20, Tigrinhos vão ao Morumbi e são goleados pelo São Paulo. Saúde, aumenta no Brasil o público consumidor de alimentos suplementares. Em clima de Natal, o bairro da Juventude inicia a venda de cartões de Natal confeccionados por crianças e adolescentes atendidos pela instituição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Divisão de Investigação Criminal de Criciúma indiciou o bando que atuava em assaltos na região carbonífera. A reportagem é de Morgana Salvador. Uma quadrilha foi desarticulada no início do mês após uma longa investigação que chegou à identidade do mandante dos crimes, assim como os demais envolvidos em diversos crimes registrados na região. Esse rapaz, morador do bairro Quarta Linha, era quem passava as informações. Nós conseguimos prendê-lo. A partir daí, com outras provas, nós conseguimos identificar os outros, né? E aí a gente passou a monitorar o bando. Pedimos busca e apreensão nas residências, pedimos as prisões temporárias dos envolvidos, a Justiça autorizou. No dia 7 nós deflagramos essa operação, prendendo 6 pessoas, 4 em flagrante e outras 2 por mandado. A Polícia Civil agora busca provas que possam responsabilizar outras pessoas que também tinham envolvimento com a quadrilha. Tem alguns que a gente não conseguiu provar ainda, mas que a gente tem certeza que participaram, que estavam envolvidos de alguma forma. É porque uma coisa é você saber, outra coisa é você provar, né? E não basta provar, tem que provar dentro da lei. Então, são obstáculos que a gente tem que ultrapassar e conseguir comprovar. É uma exigência legal para ter segurança, né? E para que não haja o erro de punir pessoas inocentes. Com a prisão da quadrilha, o número de assaltos na região diminuiu, mas isso não significa que outros assaltos em residência não estejam acontecendo. Desde a prisão deles, a gente tem notado, pelo menos nos registros aqui, eu tenho acompanhado pessoalmente com a minha equipe de forma prioritária esses roubos em residência, né? Desde que nós prendemos esse bando, né? Tiveram pouquíssimas ocorrências comparada ao período anterior. Então, a gente notou essa diminuição, né? Só que a gente sabe, não podemos mentir para a população, que tem outros que fazem isso também. É um crime que está meio que enraizado na região. Eles aprenderam a fazer isso e dificilmente vão parar. O fato é que a polícia ela tem dado prioridade a esse tipo de crime porque é grave. Para evitar ser vítima de um assalto, o jeito é ficar atento e seguir algumas orientações. Os assaltos, né, estão ocorridos nas residências, ocorrem quando eles abordam as vítimas, né, quando elas estão chegando em casa, né, eles pulam o muro e fazem algum barulho para que as vítimas saiam e aí então eles façam a abordagem, né? Então a gente sempre orienta que façam alguns investimentos, que os vizinhos, né, façam uma rede de solidariedade para que não é que fica bisbilhotando a vida do outro, mas com relação a algumas situações suspeitas que ajudem um ao outro, né? A gente pede também, é sempre bom investimento, não é um custo, é um investimento em segurança, como cercas elétricas, câmeras de vigilância, alarmes. Tudo isso ajuda, isso inibe a prática de alguns criminosos, né? Na chegada e na saída de residência, muito cuidado, olha antes, sempre ter alguém esperando, né? Porque isso evita, né, diminui aí um pouco o risco. Então, são pequenos detalhes que a gente tem orientado, né? A Polícia Militar tem um projeto bastante interessante com relação
aos vizinhos solidários. Então é interessante as pessoas procurarem saber e tentar adotar essas práticas para que diminuam os riscos. As obras do canal auxiliar ao Rio Criciúma estão avançando. Nos próximos dias, a ponte que cortará a rua Araranguá começará a ser construída. Com isso, a via ficará interditada. Hoje, o presidente da Autarquia de Segurança, Trânsito e Transportes da cidade apresentou vias alternativas para quem transita pela região, além de confirmar um novo itinerário do transporte público que circula pela rua Araranguá. Ao todo, 15 linhas de ônibus vão ter o itinerário alterado nos próximos dias. E uma parada de ônibus provisória deve servir para atender a população durante este período. Vai ter outro ponto bem próximo, nós vamos realocar esse ponto para um bem próximo, que vai dar devidamente sinalizado, e também vão ter as intervenções ali dos agentes de trânsito e a Guarda Municipal para que possam orientar tanto os usuários do transporte público quanto os motoristas que vão usar aquela região. A mudança é necessária devido à continuidade da segunda etapa das obras do canal auxiliar. Vai ter que ter essa intervenção para a sequência dessa obra, que amanhã nós devemos ter a reunião final com toda a equipe de Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, da Guarda Municipal e Agente de Trânsito, e a equipe a técnica de engenharia da STC, para que nós possamos aí fazer os acertos finais para a interdição da rua Araranguá. Então, nós devemos ter ali o bloqueio para o trânsito na sequência e algumas alterações dessas 15 linhas de ônibus que se dão ali naquela região, mas esse deslocamento dessas linhas vai ser pontos bem próximos que vai estar regulamentado e também vai estar sinalizado. Ainda não está definido o tempo estimado para a liberação das ruas, mas acredita-se que a rua Araranguá permanece fechada pelos próximos meses. Nós devemos concluir essa questão técnica amanhã com o secretário José Sérgio Búrigo, para que a gente possa ter aí um período e uma análise de todo o tempo. Nessa reunião de amanhã, de sexta-feira, nós vamos concluir esse assunto. A Guarda Municipal, assim como os agentes de trânsito, vão estar na região para orientar e fiscalizar o trânsito. Como a cidade segue em obras, a atenção e a paciência dos motoristas é essencial. Quem vem da região do Rio Maina pela Luiz Lazarim, já quem vai acessar o centro, usar a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, descendo ali na rua Uruçanga, também na rua João Pessoa, na qual dá uma vazão bastante grande para o centro, ou usando quem vai para a região do outro lado da cidade, da Avenida Centenário, ali na região da rodoviária, nós temos ali a rua Joinville, que pode proporcionar um caminho alternativo, e também a rua do Hospital Materno-Infantil, que também proporciona ali desembocar direto na Henrique Lage, facilitando o trânsito na Álvaro Catão. A seguir, aumenta no Brasil o público consumidor de alimentos suplementares. Agora o esporte. Ontem à noite não foi muito boa para o time júnior do Criciúma. Pela Copa do Brasil Sub-20, o Carvoeiro levou uma sonora goleada do São Paulo. Ontem o time Sub-20 do Criciúma foi goleado pelo São Paulo em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil da categoria. A partida foi disputada no estádio do Morumbi. Os carvoeiros não conseguiram repetir as boas atuações apresentadas nos confrontos frente ao Grêmio e Goiás, e acabou perdendo a invencibilidade na competição. O primeiro gol do São Paulo foi anotado por Gabriel. São Paulo 1-0. O tricolor paulista queria mais. Tormena aumentou a vantagem dos São Paulinos. São Paulo 2-0. O
Criciúma parecia atordoado e o São Paulo acabou se aproveitando da situação. Heron fez mais um para o tricolor do Morumbi. São Paulo 3-0. Éder acabou fechando a goleada. Final, São Paulo 4, Criciúma 0. No próximo confronto, o Carvoeiro precisará vencer por 4-0 para levar a disputa para as penalidades. Para se classificar direto, o Criciúma precisará vencer por 5 gols de diferença. O duelo será na próxima quarta-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro, às 4 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Mais da metade dos brasileiros consome algum tipo de suplemento para completar a alimentação. O público é o mais variado, desde superatletas até quem quer perder uns quilinhos. E para atender esse público que não para de crescer, as empresas estão inovando, oferecendo produtos com gosto de churrasco, hambúrguer e até paçoquinha. Glauco, 115 quilos, Thiago, 120 e Ivan, 135. O trio de quase 400 quilos faz parte da equipe brasileira de Strongman. Eles ganham a vida fazendo força. Para conseguir a energia necessária, os atletas precisam de uma alimentação reforçada. Cada um tem que cumprir uma meta de consumir 10.000 calorias por dia. O pessoal até se assusta um pouco pela quantidade que a gente come, né? Que a gente come um pouco além do que o normal. Assusta um pouco eles. O meu café da manhã começa com uma quantidade grande de ovos, em média de 10 ovos, com 200 gramas de bacon. E depois de 2 horas mais ou menos, eu consumo 6 tapiocas, com frango, com queijo. Depois arroz, são 2 quilos de arroz por dia, 1 quilo de carne, frango. E mesmo assim não é o suficiente. Para ficarem prontos para competir, eles ainda precisam consumir suplementos alimentares. São de 7 a 8 refeições, são 10.000 calorias e é muito difícil para bater as 10.000. É preciso comer muito arroz e feijão para ficar forte. Foi-se o tempo que essa frase era considerada uma regra entre os brasileiros. Atualmente, muita gente tem recorrido aos suplementos para completar a alimentação e conseguir a energia necessária para o dia a dia. Uma pesquisa realizada recentemente mostra que mais da metade da população consome algum tipo de produto. A pesquisa foi encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres. Foram entrevistadas 1.007 pessoas com mais de 17 anos de todas as regiões do país. E a saúde foi o principal motivo apontado para o consumo de suplementos. Um segundo grupo disse que o objetivo é aumentar a força para a prática de esportes. E em terceiro lugar aparece a preocupação com a estética. A tendência foi que o mercado se abriu e pessoas comuns viram que esse mercado é um mercado de suplementação. Ou seja, não necessariamente são simplesmente para pessoas que querem ter um crescimento de corpo. É uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma necessidade específica. O empresário Douglas Porfírio é um exemplo. Ele começou a consumir suplementos há 8 anos para ganhar mais energia para as atividades do dia a dia. Eu comecei há 8 anos atrás a praticar exercícios e aí vi a necessidade de estar suplementando, porque cansava demais o corpo, sentia que faltava alguma coisa a mais. O negócio deu tão certo que Douglas resolveu abrir sua própria loja de suplementos na zona leste de São Paulo. Tem mudado a vida das pessoas, né? Tem tido um retorno bacana, só não dá para quem não faz a dieta, né? Quem não segue na linha correta. Um mercado, aliás, que não para de crescer. No último fim de semana aconteceu em São Paulo uma feira que trouxe as novidades do mercado de suplementos. Com o aumento do público consumidor, também aumentou a oferta de produtos. Na feira encontramos até paçoquinhas energéticas. Essa outra empresa, por exemplo, oferece caldas de morango, caramelo e chocolate, além de pastas com sabores de churrasco e até hambúrguer. Ele é todo zero, só dá realmente o sabor, porque não tem gordura, sal, açúcar, 0 calorias. Mas os especialistas alertam que antes de consumir algum tipo de suplemento alimentar, é fundamental procurar um nutricionista. O ideal é procurar a orientação de uma nutricionista. Tem muitas nutricionistas hoje em dia especializadas nessa parte de suplementação esportiva, que vão conseguir indicar o melhor suplemento, as melhores marcas, a qualidade realmente do produto para que a pessoa obtenha os objetivos que ela quer. É energia disponível para todo mundo.
seja para levantar um pneu de caminhão ou para acabar com os indesejáveis pneuzinhos. A seguir, Bairro da Juventude inicia a venda de cartões de Natal confeccionados por crianças e adolescentes atendidos pela instituição. Iniciaram as vendas dos tradicionais cartões de Natal confeccionados por alunos do Bairro da Juventude. Toda a renda arrecadada com a venda dos cartões será destinada aos projetos sociais da instituição. O Bairro da Juventude, há 22 anos, realiza os famosos cartões de Natal e este ano não foi diferente. Depois de uma longa etapa, os 4 modelos de 2016 já foram escolhidos por uma equipe e o valor arrecadado através da venda dos cartões tem destino certo para a instituição que atende 1.500 alunos. O primeiro objetivo nosso é realmente mostrar os talentos dos nossos alunos, né? E o segundo objetivo também não tão menos importante, mas é uma fonte de captação de recursos para manter as despesas e custos que a gente tem ao longo do final do ano, né? Então realmente é uma fonte bastante interessante porque nos habilita a manter algumas despesas, né? Então a gente pretende chegar a uma meta esse ano que são 25 mil cartões vendidos. Então é muito importante. Todos que quiserem adquirir o cartão, a gente está à disposição aqui no bairro, né? Mas antes de chegar à definição dos 4 modelos, toda uma seleção aconteceu anteriormente e 400 trabalhos chegaram até uma equipe que selecionou os desenhos que poderiam estampar os cartões. Para nós, assim, é difícil, mas é muito gostoso. É uma missão assim que a gente faz com todo carinho todo ano. E claro que a gente gostaria de premiar e colocar todos os desenhos, mas a gente não consegue, né? Então a gente tem que eleger 4. Né? E esse ano os desenhos estão maravilhosos, cada ano eles se superam, né? Nossos talentos são sensacionais. Os alunos se dedicaram e colocaram no papel o que o Natal representa para cada um deles. Eu desenho um anjo, desenho que significa o Natal, alguém te cuide, te represente, te dê amor. E eu não pensei nem o que ia desenhar, tinha uns minutinhos, comecei a desenhar e saiu um anjo. Todo ano a minha família comemora o Natal em casa, então para mim o Natal significa família, união, paz, carinho. Marcos ganhou pela 2ª vez e teve 2 desenhos selecionados para os cartões. E o garoto já vem treinando, já que é isso que deseja fazer no futuro. O ano passado eu já ganhei, esse ano também, e dessa vez 2 cartões foram escolhidos, então estou bem feliz com isso. Você já gosta de desenhar? Sim, sim. Faz tempo já que eu desenho desde pequeno, daí com isso eu pretendo no futuro talvez ser animador, fazer desenhos animados, jogos, essas coisas. Para comprar os cartões do Bairro da Juventude é muito fácil e qualquer pessoa pode entrar em contato com a entidade para adquirir. Aqueles que não quiserem ligar, podem entrar em contato através do e-mail campanhas@bairrodajuventude.org.br, falar com a Marlene, que é responsável por essa campanha, né? Ou pelo telefone 3403-2700, também falar com a Marlene ou com qualquer pessoa no setor de mobilização de recursos que a gente vai atender com todo carinho, com certeza. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.